Então, cabeça, olha só, eu tava falando do Banco Central, então as exceções tem que tomar cuidado, tá? Essas exceções aqui que eu falei de cuidar esse verbo do zelar aqui, tá? Outra parte que eu quero que você tome muito cuidado do Banco Central é a seguinte, presta atenção, vem comigo, ó. Aqui eu tenho o governo federal, e esse governo federal, ele tem lá seus meios de arrecadação, que é o principal através de impostos, beleza. E ele tem lá os gastos do governo. Gasta pra caraca, meu. Gasta. Ok. Se você gasta mais do que você ganha, o que você tem de presente? Uma dívida. A dívida é quando você gasta mais do que você ganha. Então o nosso governo, ele gasta mais do que ele ganha e ele tem uma dívida. Como eu estou falando de governo federal, essa dívida é uma dívida pública federal. Essa dívida pública federal, ela tem que ser paga de alguma maneira, a dívida tem que ser paga, tá? Vamos lá, vamos pensar. Quando você tem uma dívida, o que você faz? Ai, professor, eu compro mais. Não, você vai num banco e faz um empréstimo e paga a dívida. Agora imagina um governo que tem uma dívida de bilhões, trilhões. Como é que ele faz para pagar? Ele pega emprestado. Como que ele pega emprestado? Através de investidores, seja pessoa física, pessoa jurídica e assim vai. Que é a emissão de títulos públicos. Olha só, ele pega essa dívida, como ela é muito grande, trilhões, ninguém quer emprestar para o governo isso, ele fraciona ela em pedacinhos. Esse pedacinho da dívida gera um título, que é chamado de título público federal. É título público, né, porque é do governo, e é federal porque eu estou falando do governo federal. Beleza. Esse título público federal, que não existe fisicamente, essa é a primeira coisa importante. Lá na aula de SPB a gente vai falar sobre isso. Quando nasceu, eles eram físicos, era um título, era uma cautela. Hoje não é mais título físico, é escritural. Ele está guardado num computador e a gente vai ver isso, como eu disse, na aula de SPB. Mas beleza, você pode investir nesse título público aqui, tá? Como investidor, você pode vir aqui e comprar esse título aqui do governo, ok? O governo coloca isso à venda. Então, como é que funciona? Ele vai lá, pega essa dívida, coloca essa dívida à venda aqui, tá? Em um lugar que nós chamamos de mercado primário, tá? Por que primário? Porque eu fracionei agora, quem comprar essa dívida é o primeiro dono. Então, funciona assim, vai lá esse boneco, ou um fundo de investimento, vem aqui e fala, eu quero tudo isso aqui, compra esses títulos. Quando ele compra esses títulos, ele tem que pagar pelo título. Então o governo dá para ele os títulos, em troca ele dá dinheiro que vai pagar esse caixa que está com fluxo aqui. Então a gente faz essa troca. No mercado primário, o dinheiro vai parar no cofre do governo, ok? Depois disso, esse fundo pode ir para um outro lugar chamado mercado secundário. E esse fundo aqui... Esse mesmo fundo, vou botar aqui, ele pega os títulos que ele comprou e coloca à venda. Ele pode vir aqui vender. Aí quem vai comprar é um outro cara ou um outro fundo. Alguém vai vir aqui e vai comprar, né? E aí o dinheiro desse cara vem para cá, o título vem para cá. Note que no mercado secundário, o dinheiro não para no cofre do governo. O governo só capta no mercado primário. Então ele cria o título, ele vende o título. As pessoas que compram levam o título e dão dinheiro pro governo. O governo embolsa e já, equilibrou aqui as contas dele, tá? O dono do título pode ir num lugar chamado mercado secundário, onde ele vende esse título. Porque quem compra é o segundo dono. Ai, professor, entendi. E esse cara, então, professor, que comprou no mercado secundário, ele pode ir no mercado terciário? Não, meu Deus do céu, não! Tudo é aqui. Se é dinheiro no cofre do governo, primário. Se não é no cofre do governo, secundário. Primeiro dono, primário. Segundo, terceiro, quarto, quinto, milésimo dono, secundário. Esses negócios aqui no mercado secundário são sempre feitos através de corretora. Então você vai lá, faz cadastro numa corretora lá, numa XP, sei lá, HiCap, faz cadastro, corretora do Banco do Brasil e tal, e vai fazer através de corretora essa operação aqui. Beleza, ok. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, tá? O Banco Central, primeiro, não emite título público. Por que eu tô falando isso? Porque no passado ele emitiu os títulos públicos da dívida do governo. Toda emissão de título público é exclusividade do Tesouro Nacional. Tesouro Nacional, tá?
Eu criei essa analogia dizendo que é só o Kiko, né, do Chaves, que é o Tesouro que emite o título público federal. Agora todo mundo copia esse negócio aí. Tudo bem, bom, faz o que quiser, eu vou criar outras coisas aqui, deixa eles copiarem. O Tesouro é quem somente o Tesouro pode emitir título público federal, porque a exclusividade dele, isso está na lei de orçamento e responsabilidade fiscal. Somente o Tesouro emite, ok? O Banco Central, para executar a política monetária, porque olha só, ele executa as políticas, entre elas a monetária, que é a que coloca e tira dinheiro da economia, a política monetária, ele compra e vende títulos públicos, numa política chamada de open market. Como assim, professor? Não entendi nada. É assim, ó. Você está aqui o mercado, aqui estão os bancos, banco 1, banco 2, banco 3, por exemplo. Tá? Então tem 3 bancos aqui, 1, 2 e 3. Aqui está o Bacen, ok? Lembra que eu falei lá na aula do CMN que o Bacen é quem vai emitir papel moeda? Quer fazer o dinheiro chegar nesse mercado? Como que ele pode fazer emitir? Por exemplo, através da política monetária de open market, que é mercado aberto, que funciona assim. Ele vem aqui, emite esses títulos, ele pega esses títulos, ele pega títulos que ele tem aqui em estoque, títulos públicos, e ele vende títulos públicos para esse banco. Vende. Como ele está vendendo título público, nesse leilão que ele está fazendo com esse banco vai ter que dar dinheiro para ele. E ele pega o dinheiro do banco. Então, quando ele faz essa operação de venda de títulos públicos, ele está tirando o dinheiro da economia. Mas ele também pode fazer o contrário, que é o quê? Comprar os títulos públicos do banco. Então, ele pega esses títulos e ele resolve comprar. Quando ele compra o título público do banco, ele tem que pagar o banco, ou seja, ele joga dinheiro na economia. Então, ele pode tirar dinheiro da economia, quando ele decide vender o título, como ele pode botar dinheiro na economia quando ele compra os títulos. Então ele faz esses negócios com os bancos e essas negociações são os leilões do Banco Central, onde quem participa são os principais bancos que nós chamamos de dealers. Dealers são os líderes. Esses principais bancos escolhidos pelo Banco Central vão participar desse leilão. Agora, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: esses leilões do Banco Central sempre vão acontecer e somente vão acontecer, não vou botar sempre, mas tem uma exceção, já vou falar da exceção. Vão acontecer quase sempre no mercado secundário. Somente aqui o Banco Central pode comprar título público federal. Entenda o conceito para não ter que decorar. Professor, por que o Banco Central não pode comprar no primário? Porque olha só, as vendas dos títulos aqui são para financiar a dívida do governo. Imagina que o governo põe um título para vender aqui e pega o dinheiro do Banco Central que ele mesmo fabrica e compra. Oh, que loucura! É como se tiver tirado um bolso e colocado no outro. Então o Banco Central vai estar financiando o governo? Não! É a função do Banco Central financiar o governo. O Banco Central é uma autarquia. Professor, que diabo é uma autarquia? A autarquia é uma autoridade com autonomia. Professor, mas autonomia não termina com que? Azar, decore como você achar melhor. É autoridade com autonomia, autonomia. Ou seja, é uma autoridade do governo vinculada ao Ministério da Fazenda. Lembra que o CMN, quem manda aqui é o ministro da Fazenda, vinculado ao Ministério da Fazenda. E essa autarquia, ela não pode financiar o governo, por isso que ela não atua no mercado primário. Em geral. Se fosse uma prova da FGV, da FCC, eu falava, isso tá bom. Na verdade, eu nem falaria isso, porque essas coisas nunca cairiam, porque o cara lá não sabe nem disso. Agora a CESP o bicho pega. Na CESP, meu amigo, ele pode cobrar até mesmo a exceção da exceção, que é quando o Banco Central pode comprar no mercado primário. Agora presta atenção, cabeção, é assim, ó. Esse cara aqui, o Banco Central tem aqui uns títulos, aqui, e esses títulos que o Banco Central comprou no mercado secundário, então vou botar aqui o Banco Central, cadê o Banco Central? Já fez uma bagunça aqui, nem eu tô achando mais onde eu botei o Banco Central. Vamos imaginar que tá aqui o Bacen. O Bacen tá aqui e ele tem estoque esses títulos dele aqui, tá? Esse título vence daqui 10 anos e esse título vence daqui 15 anos, tá? E esse título paga 7% ao ano e esse aqui paga 8% ao ano. Vamos imaginar que isso aqui tá no estoque do Banco Central. Aí beleza, tá lá bacana, o Banco Central fez lá e tal. Aí por algum motivo o governo vai lá, motivo não vai faltar, tá fudido e a dívida aumentou.
e ele não está conseguindo pagar os juros. Não consegue pagar os juros da dívida, que tinha que pagar, que ele prometeu. Puta, Banco Central não tem como pagar. Como assim, cara? E o governo não pode dar calote? A gente diz que isso aqui é soberano. Não pode dar calote o governo. Então o governo pode, mas o governo pode renegociar suas dívidas. E falar assim, ó, cara, olha só, Banco Central. Vamos fazer, não é com o Banco Central, ele está renegociando com todo mundo que detém o título. Esses, coincidentemente, estão com o Banco Central. Mas ele está renegociando todos os títulos. Um está com fundo, outro está com o Joãozinho, outro está com a corretora tal, outro está no banco tal. Ele fala, todo mundo que detém esse título que vence daqui 10 anos, eu não vou conseguir pagar. Eu quero jogar essa dívida para daqui, sei lá, 20 anos. 20 anos, ao invés de 10. Os caras, não, tá louco, eu esperar em 10. Ah, mas olha só, se você aceitar, ao invés de pagar 7, eu vou pagar 9% ao ano. Se você aceitar eu jogar essa dívida para lá. E aí pode fazer o que nós chamamos de uma renegociação da dívida. Nessa renegociação, é como se ele fizesse uma troca de títulos, mas ele coloca títulos para vender que vão substituir esses títulos. E aí, nesse caso, é a exceção e a única exceção que o Banco Central pode comprar títulos no mercado primário. Ou seja, o Banco Central pode comprar títulos no mercado primário? Sim! Desde que esse título seja emitido para uma renegociação, eu não sei. Aí fodeu. Renegociação de um título já emitido anteriormente. Somente nesse caso o Banco Central poderá comprar títulos públicos no mercado primário. Nos demais casos ele vai comprar sempre no secundário. Tudo bem? Bacana? Lembrando que essa compra e venda é para execução da política monetária. Agora, essa execução da política monetária, bom, aí tem um cara que faz só isso. Aí tem um cara que só faz isso, que é um cara bem bacana, que eu vou ter um prazer de falar para você, mas no próximo vídeo, ok? Vamos falar do Copom então, cabeção? Então relaxa que o próximo vídeo nós vamos falar do Copom, que é um amiguinho do Banco Central, que na verdade é um comitê do Banco Central, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.